Oi, pessoal, sou o professor Virgínio Beltrame. Nós estamos aqui no nosso módulo Bases Pedagógicas e vamos falar de objetivo da aprendizagem. É importante entender que a aprendizagem tem uma função para o indivíduo e para a sociedade, ou aqui a gente está chamando de ecossistema, aonde esse indivíduo vive, né? Então, primeiro, antes de se falar disso, nós temos que nos localizar. E aí nós somos indivíduos no ecossistema. Ou seja, nós não deixamos de ser indivíduos, mas nós pertencemos, fazemos parte de um ecossistema, e mais exclusivamente de uma parte deste ecossistema, e que provavelmente dentro da estrutura desse ecossistema tenha uma função, seja função social, seja função econômica, seja função histórica. Nós temos uma função nessa parte. Nós fazemos parte de um pedaço que tem uma função na estrutura do ecossistema, ok? E isso para qualquer um indivíduo. Vamos em frente. Então, o que acontece? O ecossistema, diante da sua estrutura cultural, estrutural, econômica, ele gera uma perspectiva em cima do indivíduo, né? Uma perspectiva do ecossistema a partir da visão de organização dele. Tá? E aí a gente pode discutir várias coisas que nós vamos discutir na live. Mas o ecossistema, e inclusive, como eu disse antes, nós fazemos parte de uma parte do ecossistema. Então, muitas vezes o ecossistema ele tem uma perspectiva sobre determinadas partes do ecossistema e outras perspectivas sobre outra parte do ecossistema. Então, quando se fala em educação, é importante se entender no ecossistema qual é a perspectiva da educação em relação ao grupo que nós estamos atuando, né? Há uma diferença de visão em vários grupos. Por quê? Porque o ecossistema entende que existem papéis diferentes. Não, volto a dizer, não estou aqui entrando na discussão, estou só observando este fato. E existe a perspectiva pessoal. Eu, indivíduo, tenho a minha perspectiva pessoal. E aí entra o primeiro elemento fundamental na tomada de decisão, que é como esse indivíduo se posiciona na sua perspectiva pessoal, ou seja, ele cria a sua síntese para tomar uma decisão. E aí eu já vou entrar com uma ferramenta que não é utilizada na educação, é utilizada na administração, mas que eu utilizo muito na discussão da organização social e também na educação. Para esse indivíduo se posicionar, entenda, ele sofre pressões, né? Ou, de certa forma, apoios, né? Em diversas situações. Então, o que ele tem para se posicionar? Ele tem a própria posição dele e a força dele para se posicionar, né? Então, na hora que ele vai se posicionar, ele tem que usar a força dele. Por outro lado, ele tem as fraquezas dele. Ele tem as fraquezas dele. Então, ele tem esse equilíbrio que vai dar a decisão. Diante de uma determinada situação, se a fraqueza falar mais alto, ele vai se recolher e aceitar. Se a força falar mais alto, ele vai se posicionar. Por outro lado, em relação ao ambiente, ao ecossistema, que é externo a ele tem ameaças e oportunidades. Então, ele vai enfrentar, sim, ameaças e vai ter oportunidades que ele pode trabalhar, né? Inclusive, saindo do seu... como eu disse, você faz parte de uma parte do ecossistema, né? Ele pode encontrar forças em outras partes do ecossistema ou ter ameaças. E o que é o indivíduo? É uma decisão muito dele, que é a síntese dele, porque quem se posiciona é ele, né? Então, muitas vezes, nós corremos o risco, como educadores sociais, como professores, tal, em nos posicionarmos no lugar dele e decidir por ele, né? Isso a gente fragiliza o indivíduo. Você só toma a decisão de decidir por ele quando conscientemente você está intervindo na vida dele, certo? E aí, quando você intervém na vida de alguém, você passou a ser o gestor da vida de alguém, certo? Então, isso é importante. Que isso acontece? Acontece.
Mas a primeira coisa que se trabalha na educação é o indivíduo se colocar no seu ambiente, identificar suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, e verificar se essa síntese é verdadeira. Isso está determinado dentro do processo pedagógico que vai acontecer para ele lá na frente, e vocês vão ver lá quando a gente tratar da parte de neurociências. Por incrível que pareça, vai ser fundamental este processo agora no processo de aprendizagem dele. Mas vamos em frente. O que acontece quando o indivíduo faz essa síntese? Né? A força que a gente falou lá vai depender do quanto se adere ou se enfrenta à correnteza, que são as estruturas do ecossistema. Então, quanto eu estou me adaptando ao que o ecossistema está colocando para mim, o quanto é que eu estou enfrentando o ecossistema. Uma coisa que existe, eu sou de Brasília, e uma coisa que existe muito forte em Brasília é o chamado, por todas as famílias, você tem que fazer concurso público. Né? Então, é quase um desígnio de Deus você ser concursado público para quem nasceu em Brasília. Né? É quase que você estivesse rompendo com Deus se você decidir não fazer concurso público. Então, isso é uma pressão da família, uma pressão da própria estrutura natural da sociedade, porque ela vive em torno do concurso público, ela vive em torno do servidor público. A cultura é uma cultura do servidor público. O pensamento que se passa na cidade é um pensamento de servidor público. Né? Então, o seu ecossistema fortemente é de servidor público. E eu vejo isso dos meus alunos que dizem que não querem ser servidor público, o quanto eles enfrentam pressão. Né? Eles enfrentam pressão em casa, eles enfrentam pressão. Quando eu converso muito com os pais, né, é mais do que comum aqui em Brasília, o pai em Brasília fala, não, ele vai fazer isso e depois ele vai fazer um concurso público. Eu quero que ele passe num concurso público. O que eu quero é que ele passe num concurso público. Porque ele quer da vida, o que ele vai fazer da vida, isso é outra história. Ele passou no concurso público, não saiu do concurso público, o horário que ele tiver vaga, ele pode ser o que ele quiser da vida. Mas ele tem que fazer o concurso público. Né? Então você tem uma força do ecossistema. Né? Em outros lugares, né, nos setores populares, você tem que ter uma carteira assinada. Aí você diz, eu que venho aí né, de uma relação do movimento cultural, e ele tem muitos amigos na área da cultura, que dizem que até hoje, apesar de serem grandes artistas já consolidados no mercado, o pessoal acha que eles ainda não trabalham. Né? Então, por quê? Porque não tem uma carteira assinada. Então, são elementos, e tem aí, eu poderia citar várias forças, né, que você tem que enfrentar, das diversas forças, das diversas correntes que você tem que enfrentar, e você precisa ter força para este enfrentamento. Tá? Cada um é um nível, né, conforme você se posiciona, o nível de força é maior ou menor. Mas vamos lá. Dando continuidade aqui, aí a gente vai definir, olhando esses elementos ali, o que efetivamente é aprendizagem. Né? Aprendizagem é a apropriação de forças individuais e coletivas para posicionamento no ecossistema. Então, a educação nada mais é do que gerar força individual ou coletiva para posicionamento no ecossistema. A gente não está falando aqui nem de qual tipo de posicionamento. Né? Todos se posicionam. Todos se posicionam. Né? Então, as elites se posicionam, os setores populares têm que se posicionar, as mulheres se posicionam, as culturas, por quê? Porque você é indivíduo e você se identifica com outros indivíduos em torno de você nas mesmas condições e vocês sofrem interferência direta do ecossistema. E aí eu não estou levando ao mérito qual é a interferência. E você tem que se posicionar. Primeiro você se posiciona como indivíduo e você vê que é natural que você precisa juntar outros indivíduos para agregar força para se posicionar. E a educação é um elemento, a aprendizagem é uma apropriação de forças individuais e coletivas para esse posicionamento. Os debates vamos fazer na nossa live. Então, você procura aí, né, qualquer que seja a plataforma que você está vendo a nossa aula, você tem um local aí que tem quando vai acontecer a live e tem um local que você tem um formulário, um link para um Google Forms que você
faz as suas perguntas e questionamentos nesse Google Form, que eu vou levar para a discussão nas nossas lives. Tá bom? Muito obrigado e até a nossa próxima aula. Olha, eu ainda estou aprendendo aqui. Teve uma mudança aqui na plataforma, aprendendo aqui como é que eu encerro. Mas a gente vai pegar o jeito.